aqui, iniciar a gravação do Teams. Então, ok, estamos no ar. Oi. Não gravou. Agora sim. Compartilhar a tela. Este trabalho. Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje reunidos para o primeiro experimento do laboratório, certo? Eu fiz as gravações essa semana das práticas. Eu queria, inclusive, que vocês me dessem um feedback, ver se estou conseguindo entender direitinho, se faltou alguma informação, se como é que fala? Se alguma característica, né, no modelo da aula pode ser mudado, tá? Estamos abertos a ideias, até mesmo para não chegar lá no final do semestre, então poderia ter sido feito assim, né? Poderia. Certo? Agora é seu sorte, né? Já foi metade do semestre. Então, aproveitamos por agora, tá? Então, qual que é a ideia? Vamos abrir aqui a nossa disciplina, tá? Dentro do Canvas, a gente já está no laboratório, que eu apelidei vocês de laboratório de fluido 01 manhã, certo? Para ficar mais simples do pegar o código de vocês. E aí, o que acontece? Já carreguei para a gente, né? Praticamente toda a estrutura do curso que a gente vai ter aqui, ó. Então, a gente já tem na parte de boas-vindas a aula que a gente teve na semana passada. Então, eu devo acrescentar a aula essa aula que a gente vai colocar aqui na parte de manometria, que é sobre ela. E eu coloquei na parte de boas-vindas esses dados dos experimentos aqui, ó. Então, experimentos do semestre passado, experimentos de aulas passadas já tem esses valores todos prontinhos aqui, organizados em tabelinhas, certo? Para ir, vocês poder fazendo esses materiais, né? E tudo num lugar só, fica mais fácil de vocês administrarem também, etc. Tá? Depois a gente volta aqui. Mas basicamente o que a gente vai ter? Ao longo do semestre a gente vai ter várias práticas. Se a gente for contar, a gente tem manometria 1, viscosidade 2, vertedor retangular e placa de orifício 3, ventorímetro 4. Isso aqui não é uma prática, é uma aula teórica, tá? Então, perda de carga 5, carneiro hidráulico 6, curvas características 7, associação de bombas 8, curvas características para Pelton 9, curvas características para Francis 10, e são essas 10 práticas que a gente tem aqui no laboratório. O restante do tempo vai ficar para vocês realizar, eu ajudar vocês, né? Vocês prepararem um trabalho que vocês vão apresentar no final do semestre. Eu vou passar o roteiro desse trabalho mais para frente. E também para tirar dúvidas, essas coisas assim, uma revisãozinha lá para a prova que a gente vai fazer no finalzinho. Certo? Como a gente tem 40 pontos para distribuir em cada um dos experimentos, né? Cada um desses roteiros para vocês vai valer 4 pontos. Então, em cada uma dessas aulinhas aqui, o que a gente vai ter vai ser um arquivo desse tipo aqui, ó. Uma tarefa que vai ser criada, vou colocar assim, entrega do relatório de manometria, para vocês verem, inclusive, a mágica acontecendo, né? Aí tá aqui, já vou mudar. E essa entrega do laboratório, do relatório, ela vai ser feita da seguinte forma. Valendo 4 pontos. Esse via envio online de material, que vocês vão carregar um arquivo para mim. Aí podem carregar normalmente eu não limito, né, os tipos de arquivos que vocês vão carregar, mas um PDF é fácil a gente trabalhar, tá? Depois tranquilo, não de baixar. Tem risco de ninguém editar. E entrega desses relatórios, né, feito sempre na semana seguinte. Então, se a gente tem aula se a aula é hoje dia 14, a próxima é esse dia 21. Então, vocês vão entregar ela, na verdade, no dia 20, à meia-noite, certo? Como data limite. E vai ficar disponível, né, a partir de agora. Então, na verdade, está disponível desde 0 horas de hoje. Só que não. Então, salvo, pronto. E aí, quando vocês forem visualizar a parte mecânica, né, desses envios todos, eu volto aqui.
vocês fazerem o envio, basicamente vocês precisam, deixa eu ver aqui, visualização do aluno, né? No que vocês entrarem no Canvas, né? Na nossa disciplina, vocês vão ver basicamente essas coisas aqui. Ó. Então, tem a lista de tarefas, né? A entrega já está listada aqui. Então, a gente pode simplesmente entrar por esse link ou pode vir aqui. Qualquer um dos dois vai levar a gente para essa página aqui, onde vai dar uns dados, né, do que é a tarefa, etc. Fala que está sem conteúdo, que eu não coloquei nenhum texto, eu acho que não precisa, né? Só enviar o relatório mesmo. As instruções para isso estão na aula. Certo? E é basicamente vocês vão lá e escolhem o arquivo dentro do computador de vocês, que vocês querem enviar. Ah, eu quero enviar tal, não sei o que. Pronto. Escolhe o arquivo e manda enviar a tarefa. Certo? Então, sair aqui. Essa é a parte mecânica. Né? E aí, o que acontece? Nesse roteiro de manometria, que é basicamente o roteiro que a professora Selemara montou há alguns anos atrás, a gente tem basicamente, né, uma capinha falando dos coisinhos, um sumário para falar dos primeiros 5 relatórios, né, são 2 apostilinhas, nessa primeira e depois. Tem uma apresentação aqui falando sobre o que vai ser estudado dentro do laboratório, etc. Dar uma boas-vindas para vocês. E é basicamente a aula do semestre passado, né, só que em texto, tá? E a primeira prática que a gente tem é uma prática de manometria, onde basicamente a gente vai calibrar manômetros. Então, ela começa basicamente descrevendo, né, a importância da utilização dos manômetros na indústria, tá? Porque fatalmente, como ele é um medidor de pressão, ele é bastante importante para a gente coletar um monte de informações, né? Que não só a pressão em si, mas se um determinado comportamento, né, do equipamento ele está adequado, né? O nível de pressão dele está dentro dos limites, aquela pressão em relação à pressão normal de trabalho, tem alguma alteração nela que eu estou percebendo, seja ela temporal, ou seja ela fixa, porque como é que fala? Na hora que tem algum tipo de mau funcionamento, de repente a gente pode notar, por exemplo, que o nível de pressão está baixando e não deveria, principalmente no caso de um vaso de pressão, por exemplo. E aí o que vai acontecendo? Se essa redução é mais rápida, provavelmente deve ser algum tipo de vazamento. Então, se você tem, por exemplo, um fluido tóxico, você não quer que ele vaze, né? Porque você tem uma indústria de gêneros alimentícios, tá? E esses gêneros alimentícios, uma vez contaminados por esse produto tóxico, você pode fazer algumas pessoas, né, desenvolverem uma doença de nome, vamos dizer assim, de nome chique, certo? E aí, uma hora o Ministério Público deve encontrar, né, de onde veio a origem da contaminação, certo? Então, é uma maneira da gente avaliar esse tipo de coisa, né? Tanto a segurança do processo, como também se está operando de maneira correta. Né? Se a gente tem, de repente, um aumento elevado, de repente, uma tubulação que foi bloqueada ou semi-bloqueada, ou então algum tipo de válvula que está na posição errada, certo? Que aí você tem, como é que fala? Você tem indicativos, né? Que esse tipo de coisa está ocorrendo e você pode intervir, certo? Essa parte de instrumentação, ela existe justamente para a gente conseguir entender como é que fala? Do comportamento do equipamento e permitir que a gente intervenha caso necessário, certo? Então, são equipamentos fundamentais, né? Como é que fala? Não existe qualquer sistema hidráulico que não tenha algum tipo de medidor de pressão, por exemplo, justamente em função do nível de pressão que você trabalha, porque se tiver algum tipo de problema, algum tipo de defeito, pode ser um estrago elevado, né? Pressas grandes, etc. Assim. Se a gente estiver trabalhando fora da faixa de pressão das tubulações, aquilo pode se romper, certo? Então é necessário que a gente meça e quando a gente mede, fatalmente a gente vai precisar trabalhar os medidores de pressão. Mas antes disso, a Célia acabou listando para a gente algumas medidas da pressão ou algumas subclassificações para elas, onde basicamente ela fala para a gente que a pressão absoluta é basicamente a diferença entre a pressão em um ponto particular no fluido e o vácuo absoluto. Antes disso mesmo, a gente tem que pensar que o fluido, para ele exercer pressão, ele sendo composto por partículas ou moléculas, ele vai estar, que fala,
o tempo inteiro, né, exercendo choques entre as partículas dele mesmo e entre superfícies. Essas superfícies, quando elas sofrem esses choques, é basicamente o fluido criando uma certa força sobre a superfície dele. Se eu pego a força sendo exercida por essa partícula e divido pela área que ela está atuando, eu vou ter lá qual que é o valor da pressão que está sendo exercida. Se eu não tenho partícula nenhuma, a pressão exercida vai ser zero, porque a força vai ser zero, uma vez que não vai existir choque. Isso para a gente seria o vácuo, certo? Onde não tem nada e não vai ter partícula para criar pressão, certo? E a pressão absoluta a gente mede como sendo uma diferença desse nada, né, e alguma coisa que a gente está medindo. E aí vai ser uma condição normal, né, onde a gente vai ter algum tipo de fluido criando forças, né, por unidade de área em uma determinada superfície, seja um vaso de pressão, seja uma tubulação, o que quer que seja. A pressão atmosférica, como a gente entende ela então, por exemplo, é basicamente as forças que a partícula de ar estão fazendo ao nosso redor, ou ao redor do que a gente está estudando, certo? Então, todo o peso da coluna de fluido criado sobre a superfície na qual ela está atuando vai acabar indicando, né, qual que é a intensidade da força exercida e por unidade de área, isso vira a pressão que a atmosfera vai estar fazendo. Certo? Muito bem. Quando a gente falar de pressão manométrica ou pressão relativa, basicamente a gente vai utilizar um medidor diferencial, que é um medidor do tipo manômetro, onde basicamente para ele tem essa estrutura construtiva aqui, ó. Ele tem, igual eu mostrei para vocês na aula passada, né? Esse sistema aqui de rosca para poder fazer fixação, e aqui na parte de baixo ele é aberto. E tem uma comunicação por esse tubo aqui, que é oco, que é o tubo de Bourdon. A ideia é que, uma vez fixado num duto de pressão, num duto ou então no vaso de pressão, a gente vai fazer a comunicação, né, da atmosfera interna desse tubo de Bourdon com o que estiver lá no, no que a gente estiver medindo. E aí o que vai acontecer aqui? A pressão exercida, né, sobre essa abertura vai fazer com que a pressão interna do tubo de Bourdon fique muito parecida com a aqui da entrada, certo? Expressa só a diferença de altura e coisas assim. Então o que vai acontecer? A pressão interna aqui vai ser praticamente a pressão do que a gente quer medir. Enquanto pela parte externa do tubo, a gente vai ter a pressão atmosférica atuando sobre ela. Então, em função da diferença da pressão que a gente vai ter no interno ao tubo e externo ao tubo, a gente vai ter uma pressão diferente entre essas duas, ou uma pressão resultante, que sobre a área desse tubo vai acabar criando algum tipo de deformação. E ele é curvado nesse formato aqui justamente pelo seguinte: a parte interna dessa curva ela vai ter uma área menor do que a parte de fora, certo? E se existe algum desequilíbrio de pressão, logo também de forças, né, vai acabar forçando esse tubo aqui a fazer um movimento ou de abertura ou de fechamento, certo? Então, se eu tiver uma pressão maior no que eu estou medindo do que a pressão atmosférica, vai haver mais força sendo atuada na área externa desse tubo e ele vai fazer com que ele abra. Se eu tiver menos pressão aqui do que na pressão atmosférica, a própria atmosfera vai empurrando esse duto aqui e na hora que ele empurra, ele vai atuar mais sobre essa área aqui, já que a área de fora é maior do que a área interna, que é menor. Então você tem esses movimentos de abertura e fechamento, certo? E o que vai acontecer é que esse movimento não linear, certo? De abertura, um movimento angular qualquer. E o que vai acontecer? Na hora que ele vai se movimentar, a gente tem esse sistema aqui ó, de cremalheira e relojoaria, basicamente, né? A gente tem um monte de ligações com essa cremalheirazinha que a gente tem aqui, certo? E ele vai transformar esse movimento de abertura em um movimento de rotação para uma engrenagemzinha que está aqui no centro, que vai estar conectado a esse ponteirozinho. Então, conforme isso é deformado, esse ponteiro aqui fatalmente vai varrer uma escala, certo? E comparando, né, de pressões conhecidas com a posição desse ponteiro ao longo da escala, a gente vai lá em, como é que fala?
como é que fala? Registra na escala, né, quais são os valores que a gente vai estar trabalhando. Então, o medidor, basicamente, ele vai sempre pegar a pressão que ele está em contato na superfície ou pela parte interna, né, e subtrair ele pela atmosfera local. Tá? O próprio princípio de funcionamento acaba obrigando ele a fazer isso. Então, a pressão que ele mede para a gente, ou que ele registra com pressão manométrica, é a pressão absoluta, certo? Que é a pressão interna, né? Menos a pressão atmosférica. Tudo bem? Os manômetros, os vacômetros, diferença operacional para eles é nula. É basicamente a mesma coisa. A gente só tem basicamente o efeito, né, construtivo na hora que a gente vai trabalhar para um e para outro, certo? Por quê? Normalmente quando a gente vai trabalhar manômetros, a gente pode trabalhar desde pressões pequenas a pressões mais elevadas. Então o que é feito é que no tubo de Bourdon, por exemplo, já que ele tem que ser oco, eu posso colocar como é que fala, uma espessura para o material, mas como é que fala, maior, e aí eu vou ter mais resistência, vai precisar de um maior nível de pressão para poder fazer as deformações, certo? E sem falar nisso, o nível de pressão maior que eu vou poder medir com o equipamento vai ficar cada vez maior, né? Mas eu vou perdendo sensibilidade, porque aí eu vou precisar de muita pressão para poder criar uma deformaçãozinha do, do tubo, certo? Lei de Hooke. E aí o que acontece? Quando eu preciso trabalhar pressões que são vacométricas, como normalmente a gente quer trabalhar uma diferente pressão que é pequena, né? Da pressão atmosférica para o vácuo, aí só uma atmosfera de pressão, eu posso trabalhar paredes mais finas, então mais delgadas, inclusive eu posso até pegar o material e colocar um material mais dúctil, só para ter mais sensibilidade do equipamento, certo? Porque construtivamente é basicamente a mesma coisa, certo? Só que a ideia é que utilizar esse equipamento para medir valores que vão ficar abaixo da pressão atmosférica, ou seja, como é que fala? Na entrada de uma bomba, por exemplo, como você tem a sucção do fluido, a pressão tende a cair e ficar menor que a própria pressão atmosférica. Tá? E é importante avaliar isso para as bombas justamente para não ficar baixo o suficiente para entrar na condição de captação. Então, é uma maneira da gente ver se não vai ter problema de operação. E outra coisa também, né, na parte de automação de operação, né, se eu vejo que a pressão na entrada está caindo, caiu rapidamente, né, às vezes é falta do fluido de trabalho. Né, de repente o reservatório de sucção ele está vazio e a bomba tem que ser desligada. Então pode vir um comando, né, um sistema de comando que vai lá e dá ordem em função disso. Certo? Então, no caso dessa pressão vacométrica, como ele vai pegar as pressões menores que a própria atmosférica, o que a gente vai fazer vai ser pegar da pressão atmosférica e nós vamos subtrair essa pressão absoluta ou a pressão interna que vai estar aparecendo no manômetro. Certo? Por que que inverte o sinal de um com o outro? Basicamente porque o movimento, né, por vacômetro vai ser sempre um movimento de contração. E aí é bastante comum, inclusive, que se inverta na montagem, né? Justamente para o sentido da escala ficar mais adequado. Né? Ele começa de valor alto, depois vai diminuindo, certo? Então é comum vir aparecer lá, por exemplo, saindo de zero, que seria a pressão vacométrica, né? Igual à própria pressão atmosférica, e reduzindo, né, até uns 760 milímetros de Hg, por exemplo, seria a pressão ao nível do mar. Certo? Então, a diferença de um para o outro está muito mais na própria equação do que construtivamente. A gente tem os medidores diferenciais de pressão, onde normalmente ele está associando duas pressões e nenhuma dessas pressões é pressão atmosférica. Então, ele quer a diferença de pressão entre dois pontos. Então, é o que a gente tem como bastante comum, por exemplo, os manômetros de tubinho, por exemplo, que são muito utilizados, principalmente associados a placas de orifícios, certo? E para fazer análise também de perda de carga, essas coisas assim, porque aí a gente vai ter um elemento que vai permitir, né, na hora que o fluido passar, cria uma diferença de pressão, e em função de diferença de pressão, a gente vai avaliar em função da diferença da coluna de fluido, a gente consegue tirar qualquer vazão do equipamento,
né, conhecendo quanto de pressão qual diferença de pressão que vai criar para cada nível de vazão, certo? A gente tem os outros manômetros, como os manômetros aqui, onde a gente trabalha a pressão absoluta e a pressão vacuométrica, certo? Que aí, em função da diferença de altura das colunas, a gente consegue tirar qual vai ser a pressão que a gente vai estar medindo. Então, outros formatos aqui para esses tubos em uso, né? Aqui basicamente inclinado para dar mais sensibilidade, ou seja, se a diferença de pressão vai criar uma diferença de altura na coluna do fluido, se eu inclino, eu posso colocar a minha escala nessa, como é que fala? Nesse sentido aqui, ó, mesmo sentido de crescimento do tubo, certo? Porque aí cada 1 centímetro, como vai ter o ângulo aqui, vai aparecer na hipotenusa aqui como sendo um valor maior. É uma maneira de a gente ter mais sensibilidade, certo? Principalmente onde está medindo pressões pequenas. Tá? E aí, como é que fala? De diferentes tipos, né? A gente tem um monte. A imaginação, basicamente, é o limite para a gente. Tá? Interessa mesmo para a gente falar dos manômetros elásticos, que é o caso do tubo de Bourdon. E a gente tem também os elétricos. Vou pular os diafragma aqui, que são praticamente não usados. Muito... caíram em desuso há muito tempo. E o que acontece? Os manômetros elétricos, normalmente, eles são os que a gente chama de transdutores, tá? E basicamente eles funcionam de maneira bastante simples. Deixa eu pegar as fotinhas aqui para a gente ver eles no experimento. Abrir fotinhas para a gente. Nossa, o computador tá bem custando abrir a fotinha. Então tá aqui o nosso transdutor elétrico de pressão, tá? Dá um zoomzinho a mais aqui para poder mostrar com mais detalhes. Tá aí, ó, lindo de morrer. Mas qual que é a ideia para ele? Ele basicamente, interno a ele basicamente, a gente vai ter uma comunicação aqui com a tubulação, então vai ter um mesmo óleo em contato aqui, vai ter um discozinho para proteger a parte aqui do sensor, e sobre esse disco está, né, apoiado como é que fala? Um perfil, certo? Esse perfil normalmente tem um formato de 5, só com os furinhos no meio. Deixa eu mostrar aqui, ó, em outro formato. Baixas, aqui, ó. Certo? É um perfil em formato de 5. Normalmente aqui no meio, nos do laboratório, eles têm algumas perfuraçõezinhas aqui, certo? Só para aumentar a sensibilidade dele, certo? E sobre a lateral dele, normalmente essa parte aqui do coisinho, a gente coloca, a gente chama de extensômetro. Esse. E esses extensômetros nada mais são do que basicamente isso aqui, ó. Vou pegar aqui que a gente já dá uma olhadinha nele. Ele é basicamente um adesivo, certo? Onde foi colocado, né, um pequeno circuitinho, certo? Um caminho, né, para a corrente elétrica poder passar. Então ele é basicamente uma resistência, tá? Com um comprimento bastante longo, né, para a passagem da corrente. E o que ocorre é o seguinte: quando aquele perfil, em formato de 5, ele é deformado, essa resistência que está colada na lateral dela também acaba, vamos dizer assim, deformando, certo? Ela pode ser estirada, ela pode ser comprimida, de tal forma que o comprimento dessas trilhas aqui varia. E quando ela varia, ela acaba desequilibrando uma ponte de Winston. Certo? Onde a ideia para a ponte é basicamente o seguinte: a gente pega uma fonte e vai alimentar os dois lados, né, desse circuitinho aqui, onde a gente tem
duas resistências em paralelo com outras duas. E entre os terminais C e B, a gente vai medir a tensão que vai aparecer entre eles, certo? Se eu tiver uma relação entre essa resistência 1 vezes a resistência 3, que seja igual ao produto da resistência 2 com a resistência X, essa tensão lida aqui vai ser zero, porque a ponte vai estar equilibrada, por assim dizer. Se eu tiver essa resistência aqui, ó, depois que a ponte está equilibrada, ela varia, aí a ponte desequilibra e aparece uma diferença de tensão entre esses dois pontos aqui. E a ideia é basicamente essa. A gente pega o valor da pressão, né, ela é força por área sendo aplicada sobre o discozinho, né, que está apoiado, onde está apoiado o perfil, e na hora que o perfil deforma, em função desse material, acaba fazendo a compressão desse extensômetro aqui. Na hora que o extensômetro é conformado, né, por exemplo, para, no caso, uma conformação de cima para baixo, por exemplo, para reduzir a altura aqui, o que vai acontecer é que esses comprimentos das trilhas aqui vão tender a diminuir, já que ela está sendo comprimida também, e a resistência delas vão acabar diminuindo. E na hora que ocorre essa diminuição, a gente vai ter o aparecimento lá da diferença de tensão da ponte de Wheatstone, e na hora que essa tensão registra alguma coisa diferente, a gente vai ter um circuitinho eletrônico que vai pegar esse valor de tensão e transformar ele em alguma coisa, em bar, pascal, alguma coisa assim que a gente vai ler num mostrador digital. Certo? Então, é um medidor que tem uma vantagem em relação aos manômetros, porque no caso do manômetro em si, ele é uma aplicação local. Certo? Eu chego, coloco lá e para eu saber o valor de pressão, tem que dar uma olhadinha nele, né, para poder avaliar esse tipo de coisa. Certo? Agora, quando eu vou trabalhar esse trânsito elétrico, como é um sinal que eu estou recebendo, né, elétrico, eu posso pegar esse sinal e transportar para outro lugar. Certo? Então, tem esse tipo de característica. Tem um pequeno detalhe que é justamente associado a esses efeitos, né? Porque eu estou transformando, né, essa pressão que o fluido está exercendo várias vezes. Primeiro transformo ela em deformação, depois eu transformo isso em uma variação de resistência elétrica, e ser transformado em uma tensão que vai ser transformada depois um circuitinho eletrônico uma coisa em valor de pressão, tá? Então, em função dessas transições, né, de tipo de grandeza, a gente pode ter alguns erros associados a esse tipo de coisa também, tá? Mas fatalmente esses materiais que dependem de deformação, o que ocorre é que essas deformações elas acabam ocorrendo, né, dentro do regime plástico, dentro do regime elástico, né, na maioria das vezes. Certo? Mas mesmo no regime elástico, o que acontece? Quando a gente vai esterçando as ligações entre os átomos, nos contornos de grãos, pode ser que algum tipo de tensão ele fique armazenada entre eles, certo? Então, na hora que você deforma o material, ele retorna, mas não completamente, ou uma parte da energia utilizada na deformação ainda está ali, nos contornos de grãos, encruada. Isso vai fazer com que, quando a gente vai trabalhando esses manômetros de deformação, a gente possa ter valores diferentes lidos no equipamento para o mesmo valor da pressão real. Isso porque, como o material está encruado depois de alguma deformação, na hora que ele retorna, por exemplo, aquele mesmo patamar de pressão, ele acaba não emitindo o mesmo valor de pressão. Certo? E é uma das coisas que a gente vai querer avaliar nesse tipo de experimento aqui. Esse efeito que a gente chama de esterese, onde a energia acumulada, né, na deformação do material, ela não se dissipa e acaba influenciando na medição. Certo? Isso mesmo no regime elástico, tá?
E para a gente conseguir avaliar isso, a gente começa basicamente a dar uma estudadinha, né, no princípio, o que é o erro, o que é a incerteza de um determinado sistema de medição, né, o que é calibração, o que é um ajuste, o que é uma aferição. Então, quando a gente vai fazer uma medição ou basicamente aferir algum tipo de grandeza, a gente vai trabalhar um determinado tipo de dispositivo e esse dispositivo vai acabar tendo inerente a ele algum tipo de erro associado à operação dele, certo? A maneira como esses erros vão acabar ficando dispersos, né, no universo amostral vai ser o que a gente vai chamar de incerteza, certo? Então, o valor do resultado da medição não vai ser exato, ou nunca vai ser exato para a gente, porque além de um erro provável, a gente vai ter que informar um outro parâmetro, que é essa incerteza aqui, que basicamente vai dizer que o valor que eu estou obtendo vai ser próximo disto. Né? Está no limiar de alguma coisa para mais, alguma coisa para menos, que a gente tem que aprender a avaliar direitinho. Certo? E para isso, ou para a gente poder entender direitinho esses processos de calibração, vem as definições, que no caso de calibração para a gente, vai ser um conjunto de operações que vai estabelecer, né, sob condições especificadas, a relação entre valores indicados por um instrumento de medição ou sistema de medição, ou valores representados por uma medida materializada ou material de referência, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões. Ou seja, a gente vai ter lá um determinado medidor, no qual a gente vai estar trabalhando, e uma grandeza estabelecida com padrão, ou outro medidor que a gente estabelece com padrão, com o qual a gente vai criar algum tipo de relação. Essa relação normalmente é uma relação matemática, onde eu vou comparar, né, o valor que a gente está obtendo no equipamento que está sob calibração com o valor padrão, certo? Ou o valor indicado pelo instrumento padrão. Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida até aqui, gente? Ou tá tranquilo? Então, esses processos de calibração que a gente vai fazer, basicamente vai ser um processo de comparação. E essa comparação é fundamental. É preciso que todos os medidores estejam relacionados uns com os outros. E a maneira de relacionar eles é bem simples. Você tem um padrão internacional, para o metro, por exemplo, para o quilo, etc. E aí, nos países, cada um manda o seu padrão nacional para ser calibrado com esse padrão internacional. Ou seja, vai fazer uma comparação entre esses dois, e aí, em função do que o padrão internacional está dizendo, né, se cria uma relação matemática com o padrão daquela nação, e aquele padrão volta, certo? Para o país e vai ser calibrado com outros padrões locais, que vão ser normalmente os padrões que vão ficar nos laboratórios, tipo Inmetro, etc., onde cada um deles, né, vai estar relacionado com esse nacional, que está relacionado com o internacional, e aí desses do Inmetro, né, as empresas vão lá, mandam pelo menos um instrumento de medição para poder ser calibrado em função desse padrão. Na hora que esse equipamento está calibrado, vem para dentro da empresa, aí vai ter um técnico lá que vai pegar todos os outros e associar com esse, certo? Para quê? Para que quando a sua empresa estiver lá pegando, por exemplo, tá? Exemplos reais. Tem lá uma empresa aqui em Contagem, por exemplo, que faz revestimento de superfície em material. Basicamente pega material mais duro, né? Coloca sobre a superfície de equipamentos como bobinas e outras coisas assim que vão ter bastante desgaste, para justamente, né, deixar aquela superfície bastante dura para servir como ferramenta, certo? Reduzir o desgaste dela, etc. E se na hora que essa empresa vai lá, mede as dimensões lá, na hora que a peça está saindo da empresa, né? Vai lá, mede, vê se está tudo certinho com ela, se ela não ficou abaulada em algum pedaço da extensão dela, se a espessura está correta, né, das camadas que foram colocadas sobre ela, certo? E aí vem alguém com um micrômetro gigante, mede, ó, deu tanto, beleza, certo? E aí, na hora que ele pega isso, coloca no caminhão,
e manda entregar, na hora que chega na outra empresa, que é o cliente, e chega lá, essa empresa vai fazer a inspeção de entrada, saber se o equipamento pode, se aquele equipamento está dentro dos conformes, né? Para admitir, né, a compra. Aí vai lá, o camarada chega, né, pega um outro equipamento, mede, e na hora que mediu aquilo ali, opa, deu uma diferençazinha aqui que não podia aparecer. E aí começa o imbróglio, ou começa a novela. Porque aí quem está entregando normalmente é só o motorista, não é o técnico do laboratório, não é o técnico de, como é que fala? De medição lá da empresa. Então, bate um telefone pro chefe do. Como é que fala? Entre os chefes, né, fala, ó, deu problema na peça. Aí o que aconteceu? Ah, mediu, deu tanto. Se eu vou medir aqui, deu certo. Como é que nós vamos fazer? Aí normalmente você tem uns pequenos problemas, né? Uma empresa está numa cidade, outra está noutra. Aí você tem que deslocar um técnico para ir lá no cliente, fazer, verificar as medições que foram feitas lá, se não tem nenhum problema. Aí olha se o equipamento que o cliente está medindo está tá calibrado direitinho. Leva às vezes o próprio equipamento para medir lá em loco, para ver se não é problema. E aí se tiver errado, aí a peça vai ter que voltar, então é mais um frete. Se passar do prazo de entrega, nessa brincadeira de ir e vir, ainda tem multa contratual. Então é importante, né, que todos trabalhem na mesma, como é que fala? Todos trabalhem com o mesmo sistema de medição, com os equipamentos todos calibrados, para justamente evitar esse tipo de problema, que senão o seu cliente fica sem as peças que ele precisa para poder trabalhar e assim ganhar dinheiro, certo? Ou então a sua empresa tem lá algum problema com como é que fala? Na hora de poder enviar. Toda hora, todo trabalho que você tem que fazer de novo. Aí tem. Como é que fala? Todo mundo está no mesmo nível, tá? Isso é caso real. E o que acontece? Esses termos, como é que fala? Antes de 95 você tinha uma confusão dos termos, certo? Mas aí foi aprovado esse vocabulário numa resolução dessa portaria do Inmetro, número 29, onde a aferição para a gente, ela fica com o sentido sempre de medir, certo? Ou medição. Calibração fica nesse ato, né, da gente proceder como é que fala? A associação entre como é que fala? Entre um padrão e um outro e um medidor que a gente quer calibrar, certo? E qualquer tipo de manutenção que venha ser feito no equipamento venha se chamar de ajuste, certo? Porque antes disso eram, como é que fala? Como é que fala? O uso dessas palavrinhas-chave para a gente tinha um sentido diferente, certo? Por uma questão de confusão e não ter, como é que fala? Uma portaria, como é que fala? Uma normativa para poder, como é que fala? Estabelecer qual que tem que ser cada um dos termos. O erro que a gente vai avaliar vai ser sempre um erro relacionado em que a gente vai ter um valor real que a gente tem como referência, tá? E a pressão do equipamento que a gente estiver trabalhando, certo? A ideia é que nesse experimento, além das curvas de calibração, a gente também explore, né, como que é o erro ao longo do processo de medição. Se ele está aumentando, se ele está diminuindo, certo? E justamente perceber que, principalmente para esses materiais que são elásticos, né, esse erro ele não é o mesmo, né? Se eu estou aumentando o nível de pressão, se a pressão está diminuindo justamente em função da esterese, tá? O erro que está aparecendo aqui para a gente na apostila, ele já está um pouco defasado, tá? Mas ele separa em erro sistemático, erro aleatório e erro grosseiro. O erro sistemático, basicamente, ele está associado ao aparato de medição, ou seja, toda a estrutura, todo o equipamento que você vai utilizar para poder fazer a medição e as condições ambientais associadas à medição no momento dela, também vão entrar nessa parte do erro sistemático, que justamente está relacionado ao seu sistema de medição, as limitações físico-químicas que existem no ambiente dela, e a parte de erro grosseiro entra dentro disso. Porque o erro grosseiro, que existia antigamente, é basicamente um erro associado a quem vai fazer a medição, se ele fizer algum tipo de erro em função de imperícia, ou má vontade, ou mesmo por erro, vamos dizer assim, um erro justo, um erro honesto, isso era tido como
externo, né? Mas faz parte do sistema de medição hoje em dia. Então, o próprio, como é que fala? O próprio operador do equipamento, ele faz parte desse erro sistemático, certo? E a gente tem ele e o aleatório. A ideia é que quando a gente vai ter uma medida, você pode ter influências no seu ambiente, por exemplo, ou do próprio equipamento de medição mesmo, que podem influenciar na medição, que é o caso das vibrações, é o caso das variações de temperatura, coisas assim que vão estar influenciando no, na medição em si. Então, seria o seguinte, se eu tivesse uma medida, estaria sendo feito ao longo do tempo, deixa tortinho assim, tá bom. E aí vou criar aqui um valor. Esse é o erro para a gente. Texto, texto. Quarenta e oito não. Deixa eu ver se tá bom. Erro. Aqui é o tempo. Então, alguém está medindo o mesmo valor ao longo do tempo e ele está observando isso aqui, ó. Opa. A mediçãozinha. Vou colocar uma espessura aqui. Está pegando lá vários pontinhos, né? E ele está vendo que esse valor está oscilando ao longo do tempo. Então, já existe um erro em relação à medida correta. E o que acontece é que parte dessa medida, ou parte desse valor que está errado, está justamente associado ao próprio processo de medição. Que é, vou marcar ele aqui, ó. Formas de novo. Retinho. E vou marcar aqui, ó. Esse erro em si, a espessura bem mais menor. Vou colocar ela aqui e mudar a cor, só para mostrar aqui, ó. Essa parte aqui para a gente, ela seria o erro. Ou essa parte de medição estaria relacionada ao erro sistemático. Page. E essas oscilações que a gente está observando aqui, ele está subindo e descendo, elas já estão associadas justamente a essas variações. Pode ser uma vibração que está vindo pelo solo, pode ser uma vibração do próprio equipamento, certo? Como a gente trabalha no laboratório com bancadas, aí normalmente os equipamentos estão todos montados numa estrutura só. Isso vai fazer com que bombas, por exemplo, acabem transferindo, né, vibração para o equipamento onde a gente vai estar medindo. Então isso vai acabar influenciando, né, nas medições, porque a gente vai ter oscilações nos valores que a gente vai estar lendo e logo no erro que eles vão ter em relação ao valor real, onde a gente vai ter tanto a parte do erro sistemático como aqui, ó, vermelhinho, né, essa parte aqui do erro aleatório. Então, basicamente, a gente tem os dois erros, né, dentro de uma própria medida. Então, um monte de oscilações. As oscilações em equipamentos como bombas, por exemplo, são bastante comuns porque a frequência da rede ela fica oscilando o tempo inteiro. Isso vai fazer com que a potência que o motor vai estar transferindo para o rotor fique alterando também, e essas alterações vão fazer com que as palhetas do rotor, né, que estão em determinada velocidade, fiquem oscilando a velocidade de operação.
Então, no material da palheta, é comum que a gente veja, né? Ela, como é que fala? Durante a operação dela, que ela vai se deformando. Uma hora está indo mais para frente, outra hora está mais para trás. Então, ela fica criando um movimento, né? Como se fosse fica como se ela ficasse serpenteando, né? Em uma, como é que fala? Em um, em uma amplitude de movimento que ele é de micro, tá? Mas ele existe e acaba influenciando, né, enquanto energia que o fluido vai acabar recebendo na vida útil do próprio equipamento, certo? E se estiver desbalanceado por algum motivo, certo? Aí a gente vai ter a gente vai ter esses eventos aleatórios aqui amplificados, certo? Alguma dúvida, gente? Essa parte de relatório, erro sistemático. Então, sistemático é basicamente em função do tipo de elemento que a gente vai utilizar para poder pegar as medições do mensurando e o equipamento que a gente vai estar utilizando para fazer o mensurando. O relatório depende de um monte de tipo de instabilidades que vão aparecendo, de vibrações, variações de temperaturas. Para medidor de temperatura tem um ventinho em conta, né? Esse erro grosseiro, né, que é descuido da pessoa que está fazendo medição, já não existe hoje em questão de definição, tá? Ele está, como é que fala, associado ao próprio erro do erro sistemático. Então, o operador também faz parte do sistema de medição. E para a gente avaliar o erro, uma das maneiras que a gente vai poder trabalhar é justamente através dos gráficos, né? A gente pega a pressão que a gente tem como real, por exemplo, nos equipamentos que a gente vai ter como referência, e a gente vai pegar os valores que a gente está medindo, né? E ver o quão diferentes, né, esses valores vão ser uns dos outros. E vamos localizar eles em gráficos de erros, tá? Em função da pressão verdadeira, certo? Que vai dizer para o medidor, né, como que ele está errado. E se esse erro, né, ele vai ocorrer em uma faixa, pode indicar de repente um defeito construtivo do equipamento, ou que ele não é sensível naquela, como é que fala, não é sensível o suficiente numa determinada faixa de operação, certo? E aí o que a gente vai estar mostrando nesse gráfico aqui, a gente tem duas curvas, uma de pressão crescente, que é essa linha aqui cheia, e uma pressão decrescente, que é essa linha pontilhada, para mostrar aqui, opa, como o material vai estar como é que fala? Encruado depois que ele for deformado, esse efeito de pressão, não é que retornar, ele pode não retornar, né, para os mesmos valores de pressão. E aí o erro para eles vão ficar diferentes, e aí na hora que a gente coloca isso numa curva de erros, a gente vai observar eles bem destacados aqui, ó, um do outro. Certo? Para o processo de calibração em si, o que a gente vai fazer é você criar curvas, tá, para os equipamentos. Essas curvas que a gente cria normalmente são de curvas de, aí atenção, tá? Da pressão que a gente está lendo no medidor real, não a leitura do manômetro, como é que fala? Pelo valor que a gente está obtendo aqui na BSIS, né, como a leitura do equipamento que está sob calibração. Aqui nesses eixos, isso está trocado, tá? Certo? E por que está trocado? Não é que esteja errado, é incomum trabalhar desse jeito pelo seguinte, que a curva de calibração que a gente vai obter para o instrumento, fatalmente, aí vou dar um print screen aqui, para levar aqui para o Paint, a gente poder trabalhar isso com um pouquinho de detalhe. Quando a gente vai criar a curva de calibração, por exemplo, nesse caso aqui que ele está dando uma retinha, por exemplo, em questão de comportamento, a gente criaria, né, uma curva desse tipo aqui, ó. Y igual a AX mais B. É o que a gente teria depois de uma regressão linear aí, regressão linear, depois da gente fazer a curva de ajuste, né, ou a curva de tendência, certo? Onde o Y para a gente representaria a leitura do equipamento
E a pressão verdadeira ficaria para a gente com o valor em X, certo? Olha o problema disso. Se eu tiver com um gráfico na mão, durante na hora que eu olho o equipamento, eu vejo, ele está marcando para a gente 3, né? Esse 3 vai ser equivalente a praticamente 3 aqui da pressão verdadeira. Ótimo, beleza. Mas se eu tiver um tipo de equipamento qualquer para poder avaliar, eu estou em só a expressão da curva, para eu poder pegar o valor que eu tenho para poder chegar nessa pressão verdadeira, eu tenho que pegar o y e calcular qual vai ser o x em função dele. Por isso que normalmente fica trocado. A ideia mesmo é que ao invés de eu ter que trabalhar assim, né? Ter que ficar invertendo as coisas, ou seja, o valor do x, que seria essa pressão verdadeira, ela vai ser o y sobre a mais b, aliás, menos b, para poder chegar nessa expressão. Então, o mais comum é que, na verdade, essa pressão verdadeira esteja aqui na ordenada, certo? E a leitura do equipamento que a gente está calibrando esteja aqui na abscissa, certo? Então, basicamente, trocar os eixos para ficar mais fácil. E aí, quando a gente tem o valor do manômetro, o valor que a gente está obtendo, a gente vai lá pela própria equação, já entra com ele em x e para obter em y, né, o valor da pressão verdadeira. Então, basicamente, invertendo os valores aqui para a gente chegar no que? No gráfico, né, seria uma coisa assim. Muito mais fácil de trabalhar. Né, colocando em letra maiúscula aqui, ó. E outra cor, só para mostrar que fazendo o gráfico de outro jeito, a gente consegue já, invertendo os eixos, né? A gente consegue de maneira muito mais fácil, né, associar o valor que a gente está obtendo na leitura do equipamento, né, com o valor da pressão verdadeira. Tá? Basicamente essa é a ideia para a gente. Inverte esses eixos aqui na hora que apresentarem, por favor, para fazer os gráficozinhos de calibração, para justamente trabalhar no mesmo formato e no formato que é mais adequado. Tá? Que isso é um pequeno probleminha desse roteiro. Certo? Não que esteja errado, né? Mas é incomum trabalhar desse jeito. Uma dúvida, gente? E claro, a gente vai fazer para as curvas de calibração, né, um gráfico crescente e um gráfico decrescente. Certo? Quando a gente vai montar esses gráficos aqui, ó, notem que a forma como está sendo colocado aqui, ó, ele, como é que fala, dá uma ideia de continuidade. E não é isso que existe, na verdade, no experimento. Quando a gente vai fazer um gráfico mesmo, que é de dados experimentais, o que é mais comum é que a gente utilize, é esse aqui, ó. Só como é que fala? Um gráfico de dispersão. Tirar aqui e deixar mostrando só assim. Já é o suficiente. Porque esse gráfico de dispersão, ele vai permitir a pessoa ver onde foi medido, quantas medições você teve próximo desse ponto aqui, certo? Quão distante estão essas medições aqui, se essas medições estão concentradas, né, em uma faixa específica, certo? Então isso facilita muito a vida de quem está lendo o gráfico do que simplesmente colocar uma curvinha assim, ó. Porque aí a pessoa não sabe o que está acontecendo. Porque a curvatura, por exemplo, quem está criando é o software. Né? Mas será que os dados que a gente está lendo são isso mesmo? Certo? Porque a ideia, né, principalmente para o software, ele não sabe se de repente ele está. Na hora que ele vai pegar diferentes pontos, aí vou marcar eles aqui. Pincelzinho, os pontinhos aqui qualquer. Vou pegar umas espessurinhas aqui. Aí tem lá um gráficozinho. E nesse gráficozinho tem lá os pontinhos assim. Pum, 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 pum. E aí o software, na hora que ele vai interpretar isso, ele pode interpretar. Aí vou marcar aqui, ó, desse jeito, né? Reto, 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 reto.
Ou pode interpretar assim, ó. Depende do tipo, né, de gráfico normalmente a gente coloca lá. Então, o que normalmente a gente trabalha são os gráficos de dispersão, que a gente consegue ver essas concentrações das medidas, se elas estão equidistantes, se elas estão concentradas, etc. Então, é a maneira como se opta por trabalhar. As linhas que vão ligar, né, que fala um gráfico com o outro, normalmente são curvas de equilibração, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui, sem dar spoiler do material de vocês, vou para outro laboratório, por exemplo. Laboratório de sistemas térmicos. Que aí, ó, isso aqui é um gráfico de temperatura ao longo do comprimento de uma barra, tá? Dando zoom para a gente ver um pouquinho. Aí o que vai acontecer, ó. Só marcar aqui, tirar dessa curvinha azul. Meu Deus, software, que porra. Aqui em azul dá para ver os pontinhos, né, que vão corresponder às medições. A gente consegue ver, né, que existe, né, uma concentração maior deles nessa parte aqui, ó, como é que fala, do início do processo de medição, certo? E depois vão ficando mais espaçados. É diferente, por exemplo, se isso tudo aqui ó, fosse layout, ferramenta de gráfico, se fosse, por exemplo, representar assim, ó. Certo? Que eu não consigo observar esse efeito. Então, no laboratório, normalmente a gente trabalha, né? Se eu marquei o ponto, eu coloco o ponto no gráfico e não crio um gráfico desse tipo aqui, ó, que eu não consigo ver esses efeitos, né, de se tem pontos que estão concentrados em algum lugar, se tem um efeito ou outro, certo? Essas linhas que a gente coloca aqui, ó, ligando uns aos outros, elas aparecem aqui porque elas são linhas de tendência. Elas vão mostrando, né, se a tendência da curva, né, está relacionado com os dados. Então a gente consegue ver, opa, os dados aqui ó, da curva em vermelho, eles estão descendo, estão vindo aqui, etc. Na hora que eu crio a curva de tendência, com, como é que fala? De quarto grau, igual está aqui, ó, ela vai ficar mais, como é que fala? Ela vai dando uma boladinha aqui, ó. Então talvez não tenha uma curva de tendência muito boa. Mas se eu aumentar, por exemplo, a ordem do polinômio, aí vai ajustando direitinho, etc. Vai ficando mais próximo dela. Porque se eu estou com um polinômio de uma ordem muito pequena, eu vou observar muito pouco, né, do comportamento de uma coisa que não obedece, como é que fala? Uma parábola, por exemplo. Então, com maior a ordem, né, cúbica, quarta, quinta, sexta, com maior número de elementos na ordem do polinômio, mais fácil a gente ajustar essa curvinha. Tá? Só mostrando para vocês isso. Não salvar, que eu não sou doido. Atrapalhar meu serviço todo. Certo? Esse é o tipo gráfico que a gente vai fazer. E a gente vai fazer tanto, né, da pressão crescente quanto da pressão decrescente. E é um gráfico por equipamento, né, para cada tipo de processo de medição. No laboratório em si, o que a gente vai utilizar em questão de equipamentos, eu vou, em vez de mostrar aqui, eu vou mostrar no próprio experimento para vocês. Então vamos abrir os videozinhos aqui. Cadê?
Aí são dois processos para a gente, tá? Vou pegar esse aqui que eu filmei com a câmera do computador, então está com a resolução muito boa, não dá para a gente ver as coisas direito. Depois que eu fiz com a câmera do celular em um outro plano, está mais baixo, onde eu estava querendo ver mesmo os efeitos, né, da pressãozinha aqui. Mas é interessante para a gente poder ver o equipamento em si, tá? Esse é o professor Marco Aurélio, esse aqui é o professor Leandro, tá? Prazer, vocês. E o que acontece? Nosso sistema para poder trabalhar o que a gente chama de manômetro de peso morto é basicamente o seguinte: a gente tem um reservatório, certo? Que vai fornecer fluido, água, né, de trabalho, para uma bomba, que a gente vai fazer o acionamento dela a partir do motor, cuja potência, né, está sendo regulada por um inversor de frequência que a gente está vendo, pelo menos o displayzinho dele aqui. Ele mesmo, em si, ele está aqui atrás, certo? Ele regula a tensão ou a frequência com que a tensão está sendo fornecida para o motor para que a rotação do eixo dele permaneça numa determinada velocidade. No caso, a gente vai trabalhar, acho que 950 RPM, uma coisa assim, certo? E ele vai fornecer, né, vazão para o nosso experimento. E o que acontece? Tem uma primeira saída de água aqui, ó, que viria aqui para essa válvula e depois passando aqui pelo equipamento do vetorímetro. Só que isso vai ficar fechado, não vai interessar para a gente. Vai interessar essa mangueira aqui em azul, que vai estar chegando a esse manômetro aqui, depois que passar por essas duas válvulas, e depois disso, né, a tubulação segue até esse suportezinho aqui, onde a gente tem uma camisa com um pistãozinho aqui em cima, certo? E esse pequeno, E essa pequena perfuração que vai permitir com que água e ar saia da linha, tá? Então, qual que é a ideia? Só para mostrar para a gente liga o equipamento, depois que já está funcionando, a gente abre essa comunicação aqui, ó, da bomba para o medidor, então ele mostraria para a gente qual que é a pressão que a bomba estaria fornecendo nesse ponto. E depois a gente abre essa comunicação aqui para que o fluido passe por aqui e faça isso. Ó. Ele vai ter as partículas do fluido vão ter força suficiente para levantar esse pistão até esse ponto aqui e aí ele vai começar a vazar, certo? Só por isso que não vai extravasar. Como tem essa saidinha aqui, ó, ele vai aos pouquinhos eliminando a água, vai eliminando o ar. E para mostrar isso com mais detalhe, eu tirei o pistãozinho, aí começa a vazar água, verter água aqui de todo jeito, onde mostra, ele é só um pistão, certo? Ele tem um diâmetro tal que a área dele é de, como é que fala? A área transversal do pistãozinho é de 1 centímetro quadrado, certo? O peso desse elemento inteiro é de 500 gramas, certo? Ou seja, o cilindro mais o restinho da massa tem aqui em cima. Então, isso quer dizer que ele vai, em questão de pressão, né, exercer ali um peso por unidade de área relacionado a esse 0,5 kg por centímetro quadrado, certo? Que é a força que 500 gramas faz sobre 1 centímetro, a pressão que vai estar sendo exercida, né, sobre 1 centímetro quadrado de 500 gramas, então relacionar o peso dela, certo? E quando isso estiver sendo colocado aqui no pistãozinho, aí vai ser a pressão que vai estar sendo realizada, né, sobre a superfície interna, essa superfície inferior do pistão. E aí o que acontece? Só mostrando aqui que ele está expulsando, o ar sai aqui junto, da água, etc. Quando a gente isola o manômetro do... Tirar a mão da frente. Quando a gente isola, quando a gente fecha essa válvula aqui, a gente isola a bomba, né, dessa outra parte do circuito. Isso vai querer dizer que a pressão agora que esse cilindro vai estar fazendo sobre a face inferior dele vai ser esse 0,5 kg força, né, por centímetro quadrado. Isso mais a pressão atmosférica, certo? Só que, como aqui no manômetro ele é um medidor que vai pegar a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, essa pressão atmosférica já está sendo
retirada aqui e a pressão que a gente vai obter aqui, ó, o valor de pressão que a gente está lendo vai estar relacionado basicamente à massa que a gente vai estar aqui, trabalhando aqui em cima. Como aqui tem 500 gramas logo de início, vai ser a pressão de 0,5 kg/força centímetro quadrado, ou quase isso. Nota que existe um desnível que vai estar influenciando, né, entre o que este medidor está indicando e o que isso aqui está representando para a gente. Então, um desnívelzinho, talvez de uns 20 centímetros, 30 centímetros, mas não importa, vai basicamente se vai praticamente fazer parte do erro sistemático para a gente, que a gente não vai levar em conta nesse desnívelzinho na hora que a gente estiver fazendo a comparação, tá? E aí o que vai acontecer? Se a gente olha de verdade esses valores estão sendo medidos, e aí por um outro ângulo, tá? É o mesmo vídeo, só que o celular estava um pouco mais baixo, tá? Então ligou, deixou que a água vazasse, vou lá, saiu, vaza a água, para frente, coloquei de volta, certo? Coloquei, já estava cheio de água, né? Coloquei aqui, saiu o resto da água, porque o bolinho de ar ficou para trás. E aí o que acontece? Depois que, como é que fala? Que eu isolo e que a água para de verter aqui, que não tem mais escoamento, né? Fica, como é que fala? Fica esse cilindrozinho aqui, ó, posicionado sobre o fluido. E aí o que vai acontecer é que deveria, como é que fala? A pressão neste ponto aqui eu deveria ser de 0,5, né? Quilograma-força centímetro quadrado. Como está mais abaixo, né, a pressão que esse manômetro deveria ter lido deve ser maior que isso, certo? Só que em função da gente ter feito um ajuste, né, ou seja, uma manutenção não corretiva para esse equipamento aqui, ele já está registrando para a gente um valor de pressão um pouco menor, certo? E aí o primeiro ponto para a gente seria isso, ó. Não, nada de massa foi acrescentado ao pistão, é só essa massazinha que ele tem aqui, que vai criar a pressão de 0,5. Isso vai estar relacionado com aproximadamente 0,4 aqui desse manômetro. E aí o que a gente vai fazer em processo de medição é ir acrescentando gradualmente massas aqui e registrando qual a pressão que a gente vai pegar no manômetro e aumentando gradualmente a massa. E depois que a gente terminar o processo onde essas massas vão sendo acrescentadas, a gente começa um outro processo onde a gente vai retirar massa após massa e pegando as medições que vão existindo na volta. Então eu vou lá, tem um valor, eu coloco outra massa de 500 gramas, a pressão vai lá e sobe um pouco. Coloco outra massa, a pressão sobe mais um pouquinho, vou anotando. Mais uma massa e vou anotando. Certo? Essa aqui também 500 gramas, tá? Ela é só maior. E aí aqui, mostrando um efeito, tá? Para vocês. Bom que aconteceu, olha aqui, ó. De repente, o operador vai lá e... Opa, antes. Na hora que ele vai colocar, em vez de colocar com cuidado, etc., ele vai lá e simplesmente joga a massa em cima. Isso vai fazer com que para o pistão a pressão varie muito rápido. Então pode ser que massa de fluido, né, acabe vazando, porque esse ajuste aqui do cilindro com a camisa, ele não é um ajuste com interferência, ele é um ajuste com folga. Então a água acaba podendo passar entre o cilindro entre o cilindro e a camisa do pistão, certo? E aí, na hora que parte da água vaza, você pode ter uma redução no nível de pressão que deveria ser visto, tá? Certo? Aí marcou o valor da pressão, vai retirando aos poucos cada uma delas e aí vai anotando os valores de pressão que vai sendo obtidos. E aí, se a gente para e dá uma olhadinha no... Praticamente é só desligar o equipamento, tá? Se a gente dá uma olhadinha nos dados que a gente tem experimentais, é exatamente isso que foi coletado. Ó. Pegamos o peso que foi acrescentado, primeira medida não teve nada de peso, a carga do pistão
é só basicamente o peso do próprio pistão. Eu vou dividir pela área de 1 centímetro quadrado para chegar na pressão verdadeira. E eu vou comparar, né, com o valor que foi lido, né, no manômetro. Para a pressão crescente, até a pressão de 2 kg força, né, que foi acrescentada ao pistão. E depois eu vou pegar esses valores e vou retirando as massas. Quando a gente vai retirando as massas, né, a pressão vai diminuindo. E para alguns valores de pressão, né, a gente vai observar que esses valores vão ficar um pouco diferentes, justamente em função da esterese. Tá? Que mais? Do outro experimento, que é o de bomba de calibração, para ele é um vídeo. A gente tem basicamente isso aqui, ó. Vista de cima para simplificar. Essa exibiçãozinha. Vista de cima, a gente basicamente tem esse sistema de manivela aqui, que está ligado a esse eixo com um fuso na lateral dele. Então, a gente movimenta isso aqui, ó. O que vai acontecendo aqui? Esse elemento aqui vai adentrando ao cilindrozinho, certo? E aqui dentro ele vai pressionar uma mola, certo? Que na saída, que depois dela um elemento formado de disco, né? Já vai ter o óleo do outro lado, certo? Essa câmara com óleo aqui, na hora que a mola vai sendo pressionada conforme esse elemento adentra aqui, vai fazer com que o óleo aqui ele seja pressionado também, só que ele não vai se deformar, porque o óleo ele é um fluido incompressível, e aí quando a mola fizer força sobre ele, o que vai acontecer é que ele não vai reduzir de volume, mas a pressão vai aumentando, certo? Essa pressão que vai ser medida a partir desse ponto aqui, ó, ela vai estar comunicado a esse medidor aqui, que vai ser o nosso medidor de referência, certo? E a pressão vai ser lida nesse outro manômetro, que a gente vai ter que calibrar ele também, e no transdutor elétrico de pressão, que está logo aqui, ó, certo? Então a ideia nossa é utilizar o manômetro grandão aqui de Bourdon como referência para a gente calibrar esse transdutor elétrico e este manômetro de Bourdon pequenininho. Tá? Acho que faltou uma foto de frente. Não tirei porque achei que não ia precisar. Mas basicamente, olha o que a gente vai observar. Esses dois manômetros aqui, eles têm uma diferença fundamental, que não é só o tamanho, tá? Se a gente olha a escala deles, a faixa de medição, eu vejo que esse aqui é maior e a resolução dele é diferente. Vou mostrar aqui na tabela para vocês, tá? Para ele, quando a gente for trabalhar, ele vai ter uma resolução de 0,05 kgfm por centímetro quadrado. Então, em questão de algarismos significativos, a gente vai ter dois algarismos significativos para ele, na hora que a gente for coletar os dados. E para o outro, como ele varia de 0,1 em 0,1, aí para ele a gente vai ter, né, um algarismo significativo só. Depois da vírgula. Tá? A mesma coisa quando a gente for trabalhar o... Como é que fala? O valor no transdutor elétrico de pressão. A gente vai ter um algarismo significativo só. E tendo um algarismo significativo... Opa, deixa eu corrigir aqui. Tendo um organismo significativo só, o que vai acontecer é que quando a gente fizer uma conta de mais ou com menos com esses elementos aqui, a gente tem que levar em consideração, né, como que a gente vai representar o resultado. Tá? Eu não posso simplesmente fazer as contas à cega. Eu tenho que pensar que essa representação ela tem que levar em consideração só o que é significativo. Tá? Então, relembrem aí como que faz conta com organismos significativos de diferentes números de casas, tá? Faz parte do dever de casa de vocês. Certo? E aí, do processo de medição. Cadê? Aqui.
Basicamente, o que a gente vai fazer vai ser pegar os valores desses outros dois e comparar com o valor desse aqui maior, certo? Que é a nossa referência. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o valor para pressão zero, ou para pressão onde está indicando zero aqui para a gente, com os outros também, e depois vamos variando, né? Qual que é como é que fala? Pegando para diferentes valores de pressão, né? Qual que é a pressão que os outros vão estar apresentando. Então, tem lá aqui eu marcando 0,5, ele aqui está marcando talvez um 0,2 ou um 0,3 aqui. Aqui é 0,3. Aí vai aumentando, né? Cada um vai dando um valor diferente e a gente vai varrendo em escala. Vai fazendo isso várias vezes para aumentar a pressão, certo? E pegando os dados várias vezes e vai notando que os valores vão dando diferente, etc. Então, a partir do momento em que chegou lá no maior valor de pressão, a gente está notando. Aumenta. Aí a gente começa a retirar a pressão e anotando os valores. Certo? Então faz um processo crescente, depois faz um processo decrescente, para justamente ver que esses valores, né, vão ficar diferentes em função da histerese. Alguma dúvida, gente? Senhores, alguma dúvida? Isso, 900 o 950 é só a velocidade de rotação do eixo da bomba, tá, Marcelo? A pressão quem está indicando é o manômetro. Substituto o relatório. O relatório para vocês é para ser bem simples, tá? No roteiro, a Mara colocou o máximo possível de coisas aqui para apresentar no roteiro, tá? Objetivo, apresentação teórica, procedimento experimental, quais são os equipamentos, né, os dados obtidos que tem que fazer, análise dos dados para vocês, e aí isso está gravado na aula anterior e já deixei gravado nessa aula aqui. O que eu quero? Eu quero que vocês apresentem, né? Como é que fala? Utilizando a própria, como é que fala? A própria tabelinha aqui como referência para a gente, né? Por exemplo, né? Uma vez vocês têm já os dados coletados, a gente quer que vocês façam os cálculos, né, para obter os resultados e façam uma análise em cima disso tudo, ou seja, dos dados que foram coletados, como é que fala? Dos resultados que vocês obtiveram, certo? Para poder indicar, opa, tá dentro, como é que fala? Tá dentro do esperado, como é que foi esse comportamento, teve algum tipo de evento que pode ter impactado sobre o experimento, teve alguma fonte de erro ou alguma influência, né, sobre os resultados e sobre os dados que foram coletados. O que foi isso? Então eu quero para vocês basicamente que vocês me apresentem, né, os dados coletados de novo, apresentem os resultados e, como é que fala? Disserte sobre isso, né? Faça uma análise sobre essas informações, certo? É basicamente isso. E apresente uma conclusão no finalzinho. Normalmente, o que é a conclusão? A conclusão é você retornar, né, aos objetivos que você tinha para a proposta. No caso, era fazer a equilibração dos manômetros, por exemplo, e ver, né, dizer se isso foi realizado ou não, e você pega um pequeno resumo, né, daquilo que você dissertou na análise de resultados para poder, como é que fala? Resumidamente, né, apresentar as maiores influências que foram obtidas durante a obtenção dos resultados. Deu para entender, Marcelo? Então, um relatório bem curtinho. Eu não estou pedindo nada, que vocês criem um calhamaço inteiro, onde, vamos dizer assim, normalmente no laboratório a gente já tinha muito processo com cola, coisa assim, a pessoa vai lá, cola
quase que o relatório inteiro, né, na parte de conceituação teórica, esses trem sim. E nesse modelo onde a gente tem aula de internet, seria pior ainda. E aí, para não criar um atrito entre professor e aluno, não criar um problema, vamos dizer, quase que institucional, né? Porque é muito laboratório, muitos grupos, aí um chega lá, copia do outro, essas coisas todas assim. E aí o que acontece? Eu estou pontuando, eu estou avaliando principalmente a análise de resultado, porque essa não tem como ser cópia. Porque se for cópia, eu vou pegar do outro relatório e falar assim, foi cópia de zero, pronto, acabou. E aí, me fala, para que e por que isso? Porque é um trabalho para ser curto, para ser feito com carinho, com cuidado, certo? Porque é a parte onde você está pensando como engenheiro, poxa, o que, que isso representa para mim? Como que esses dados, né, eles estão influenciando? Então, Gabriel, o que eu acabei de falar com você é que não precisa ter introdução, desenvolvimento, né, metodologia científica. Eu quero que você trabalhe, né, dos dados que vocês obtiveram para frente, ou seja, pegar os dados, fazer o cálculo dos resultados e fazer a análise disso com conclusão. Então, essa parte no início, Gabriel, não é para ser feita, é só da análise de resultados para frente, certo? Calcula os resultados, avalie se os dados estão direito, se os, como é que fala, se os resultados, como que eles foram obtidos, se teve alguma influência sobre eles, tá? E faz uma conclusão em cima disso. Então, o relatório para ser bem curto, mas para ser bem feito. Um grupo de alunos, que pode ser até de 4 alunos, certo? Então, pode ser o bloco do eu sozinho, pode ser em dupla, pode ser em tri, pode ser em quatro, não pode ser em cinco, ou um valor maior de alunos, porque senão pode ficar muita gente à toa, tá? É interessante que mais de um aluno participe da elaboração do relatório, de preferência todos. Vocês têm ferramenta como, por exemplo, o Office 360, onde várias pessoas podem trabalhar simultaneamente o mesmo documento. Então, pode ser feito em grupo com vocês, né, da casa de vocês, sem precisar como é que fala? Aglomerar, certo? Utilizando o computador e várias pessoas fazendo ao mesmo tempo. Por quê? Se uma pessoa vai fazer sozinha ou vai dividindo desse jeito, fulano você vai fazer esse, fulano aquele, etc. Na hora que vai chegar lá no ciclano para poder fazer, nem lembra que é a vez dele, ou ele tá nem aí naquele dia e vai fazer um trabalho bosta e entregar. E aí o que, que vai acontecer? É, o grupo inteiro fica prejudicado por conta disso. Porque na hora que eu recebo aquilo e eu sei que é trabalho para 4 pessoas e é para fazer um pedaço muito pequenininho, tem um intervalo de uma semana para poder entregar, se não for um trabalho bem feito, a nota não vai ser legal. Eu prefiro que vocês façam, mesmo que façam errado, aí errei uma continha ou a análise não ficou legal, do que vocês deixem de fazer por preguiça ou porque alguém esqueceu, certo? Então, evitem isso, deixem sempre mais de uma pessoa para poder fazer, como é que fala? Todo mundo participando, para que na hora que vocês vão fazendo isso, é que vocês vão colocar a cabeça de vocês para poder funcionar e pensar, poxa, olha o procedimento experimental, esse resultado tá me dizendo que tem influência de que nisso, certo? Porque a gente pense como engenheiro e não simplesmente como alguém que pegou um trabalho pronto e entregou para o professor para poder ganhar os pontos dele e passar na disciplina, tá? Então essa é basicamente a ideia. Dúvidas, senhores? Sem dúvidas? Então tá bom. Beleza, então deu o horário da nossa aula aqui. Eu vou encerrar, vou deixar o vídeo disponível para vocês no Teams, tá? E aí, vou deixar o link do Teams, né, disponível no Canvas para vocês da aula de hoje, assim como eu faço para as demais. Então vamos encerrando aqui, parar a gravação e até semana que vem. Tchauzinho.